Sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Os Filhos do Trovão. Você já ouviu falar dos Filhos do Trovão? Eu quero contar um pouco da história, mas depois eu quero mostrar uma conclusão surpreendente para essa história. Os apóstolos escolhidos por Jesus formaram um grupo diverso. A lista incluiu pescadores, um servidor do governo romano e, no outro extremo, um ativista de oposição ao governo romano. Os dois filhos de Zebedeu receberam do próprio Senhor o apelido Boanerges, que significa Filhos do Trovão. Marcos capítulo 3, versículo 17. Ao longo da história, várias explicações surgiram para justificar esse apelido. A mais aceita sugere que fosse uma descrição da personalidade desses irmãos, por serem fervorosos e até estourados. O registro bíblico que mais apoia essa interpretação aparece em Lucas. Jesus estava caminhando para Jerusalém e queria passar a noite em uma aldeia samaritana. Quando o povo daquele lugar o recusou, Tiago e João ficaram indignados. E olha a pergunta que fizeram em Lucas 9, versículo 54. Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? A atitude de convicção, lealdade desses apóstolos foi louvável. Mas sua pergunta imprecatória recebeu uma resposta forte do Senhor. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Lucas 9, 55 e 56. O propósito de Jesus foi a salvação, não a destruição das pessoas. Ele afirmou isso e Paulo repetiu a mesma coisa nas suas epístolas. Jesus, na sua misericórdia, ainda daria oportunidade para aqueles samaritanos. Quando Jesus se preparou para voltar ao céu, ele falou do trabalho a ser realizado pelos apóstolos. Ele disse, em Atos 1, versículo 8, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A cidade de Samaria recebeu destaque quando Filipe levou o evangelho para aquele povo, em Atos 8, a partir do versículo 5. Mas a indignação de Tiago e João havia se manifestado em outro local, não na cidade principal, mas numa aldeia da região. Quando continuamos lendo a história, encontramos um fato interessante que ilustra o poder de Deus para oferecer a salvação aos perdidos. Depois da conversão de muitos samaritanos, na cidade mesmo, os apóstolos Pedro e João foram até lá. Ficaram algum tempo com Filipe e os recém-convertidos, antes de voltar para Jerusalém. Atos 8, versículo 25, diz que no caminho de volta, eles evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. João, um dos filhos de Zebedeu, o mesmo apóstolo que queria chamar fogo do céu para destruir uma das aldeias dos samaritanos, voltou para evangelizar na mesma região, talvez na mesma aldeia. Sua mensagem, depois de acompanhar Jesus durante todo o seu trabalho terrestre, foi uma mensagem de graça, de salvação. Por causa da grande ênfase no tema do amor nos seus escritos, João ganhou outro apelido. Ele é conhecido como o apóstolo do amor. Esse filho do trovão se tornou mensageiro da graça de Deus, apontando para nós o caminho que leva à vida eterna com o Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.